Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao English Connect. Então, o English Connect Online com o Teacher Murilo, no caso eu. E esse é um curso que ele é um pouco diferente dos cursos habituais, mesmo do English Connect presencial ou das versões online que as pessoas têm feito ultimamente. E aí, para que vocês me conheçam, creio que eu já conheço uma boa parte de vocês, alguns já foram até meus alunos, mas para quem não me conhece, eu sou Murilo Pereira, eu sou professor de inglês, informática, sou um professor da autossuficiência também aqui na região, e outros cursos livres que vira e mexe eu também dou palestra ou ensino por um determinado período. Como professor de inglês, eu já estou há cerca de 4 anos, mas minha formação mesmo é técnico de informática. Então, já sou um técnico aí há cerca de 12 anos, e graças à habilidade com informática, eu consegui também criar minha própria plataforma para poder ensinar inglês, ensinar idiomas e ensinar outros cursos também, e principalmente para idiomas com reconhecimento de voz pontuado, que eu creio que é um diferencial para as pessoas que estudam inglês, porque muitas vezes não tem com quem praticar, e a plataforma ela vem para ajudar com essa parte. Tem alguns aplicativos que fazem as mesmas coisas, mas geralmente você tem que pagar para poder ter o acesso prêmio, para poder acessar tudo que ela fornece. Aqui eu dou o reconhecimento de voz já como na forma prêmio dele. Então, todas as atividades que tem, vocês vão conseguir acessar, que tem reconhecimento de voz. Isso vai ajudar muito vocês a desenvolverem o inglês falando. Eu sou da Lariston, da Estaca Carapicuíba, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Essa é uma igreja que ela está presente em vários lugares, e aí aqui na região eu sou um dos responsáveis por cuidar do English Connect, e acabo estendendo também para outras regiões do país, graças à internet, né? E eu amo chocolate e Coca-Cola, então quiser me subornar por esse meio que vocês conseguem, tá bom? O English Connect, ele é um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, eu não represento oficialmente a igreja, mas eu posso fazer turmas, abrir turmas, de acordo com as necessidades locais e tudo mais. Então, geralmente eu tenho aberto essas turmas online desde o início da pandemia e tem sido uma experiência muito boa. Então, eu tenho conhecido alunos de vários lugares, alunos têm entrado em contato uns com os outros de vários lugares, trocando figurinhas, trocando experiências. E onde a igreja estiver presente, geralmente tem pessoas fornecendo o English Connect presencialmente ou até mesmo online. O English Connect ele tem duas fases de 25 aulas, que são gratuitas. Então, essas fases elas podem ser feitas localmente, e é o que eu faço. Então, a gente vai ter 50 aulas ao todo durante esse ano, sendo 25 da fase 1, 25 da fase 2. Na 25ª aula, sempre tem uma prova prática. Eu peço uma prova em vídeo, com alguns tópicos que são requeridos do próprio English Connect. Assim eu consigo avaliar melhor se você se desenvolveu, se você conseguiu atingir os objetivos daquela fase. O English Connect ele trabalha com temas semanais, então cada semana é um tema, é um assunto, e aí esses temas têm treinos para conversar, treinos para fazer interações com outros alunos. Vocês vão ter acesso na plataforma já separado por semana, por lesson, né? Então, tudo que vocês precisarem estudar daquela semana tá junto naquela mesma lesson, incluindo as palavras do vocabulário. Então, esse curso você tem que estudar a aula anterior, a próxima aula e a aula atual, tudo vai estar já indexado na lição daquela semana. E como esse é um curso feito pela Igreja de Jesus Cristo, ele tem alguns princípios cristãos que são para expandir o vocabulário. Então, na plataforma, vocês vão ver algumas atividades que são utilizando escrituras, utilizando histórias das escrituras. E na aula, eu também vou trabalhar algumas dessas atividades. Então, eu vou utilizar no começo ou no fim da aula o meu alicerce. Então, ele é um programa de autossuficiência
que ele tem 12 princípios cristãos para a autossuficiência. Então, mesmo que você tenha uma religião diferente, ou que até não tenha uma religião, são princípios que norteiam a vida. Então, ajudam em diversas frentes, como administrar o tempo, administrar o dinheiro, como solucionar problemas, como ouvir e se comunicar melhor. Então, são temas que, por mais que tenham um embasamento do evangelho, eles também servem no modo secular, das coisas do cotidiano. E aí, temos as escrituras que a gente utiliza a partir da fase 2. Então, na fase 2, a gente tem, no próprio material, escrituras e algumas perguntas sobre elas. Então, são perguntas sobre aquele princípio que você notou naquela escritura. Então, são bem fáceis de captar. E aí, o ideal é que você estude para você poder dar essa resposta falando na aula, para que você possa compartilhar isso com outros alunos. E aí vão ter histórias e tópicos das escrituras no portal do aluno, se precisar de alguma ajuda, porque eu sei que escrituras têm palavras difíceis, palavras que são um pouco mais complicadas de entender, pode acionar no privado, até mesmo no grupo da turma. E tudo isso você não precisa ter o livro físico, tá bom? Então, o meu Alicerce, ele tem um livro físico, o English Connect tem livros físicos. Se você tiver, você pode utilizar para fazer suas anotações, mas não é um requisito para as nossas aulas. Então, as nossas aulas elas são bem práticas. Então, o livro ele vai ser mais para um guia, mas que você também vai ter os guias online para você poder utilizar durante as aulas. Como é um curso da igreja, ele tem oração no início e no fim da aula. Então, se você não tem uma religião ou não se sente à vontade de fazer oração por conta de uma religião diferente, me comunique antes, porque geralmente eu designo as pessoas uma semana antes para que elas façam oração. Principalmente a partir da quinta aula, que aí a gente já começa a aprender a fazer oração em inglês, e aí a gente já começa a trabalhar isso para que seja uma coisa rotineira, né? Uma coisa do cotidiano. O ideal é que vocês pratiquem a oração do jeito que vocês fazem oração em português, porque aí fica uma coisa mais pessoal. Mas eu vou enviar, na plataforma também tem alguns esboços de orações que vocês podem utilizar como um embasamento para vocês. Começando agora as regras um pouco mais específicas. A partir da aula 10, nós temos que tentar utilizar o inglês o máximo possível na aula. Então, até lá, eu vou utilizar português. Se necessário, eu vou utilizar também recursos extras e tudo mais. Mas, a partir da aula 10, tentamos fazer tudo em inglês. De primeiro momento vai ser difícil, vai ser complicado, mas até a gente se acostumar, até se acostumar com as expressões de uma sala de aula, tudo depois vai se resolvendo. Nesse curso, precisa estudar cerca de 10 horas por semana, no mínimo. Então, se você já assistiu a live na plataforma, a própria professora ela fala que, no mínimo, esse é o tempo ideal de estudo. E esse estudo não precisa ser focado só na plataforma. Não precisa ser só o conteúdo do English Connect. Você pode assistir filmes, você pode estudar com os professores. Eu não tenho ciúme de você me trocar por um outro professor, mas contando que isso agregue no conteúdo da semana, que agregue ali no seu aprendizado. E também conta o tempo que você pratica inglês com alguém. Você vai ter alguém designado na aula para você praticar, mas se você pratica com outras pessoas, com nativos, se você faz um curso particular de inglês, isso também vai contabilizar aí as 10 horas de estudo semanal. E aí a aula em si, ela vai contabilizar uma hora e meia para essa tópico. Então, uma hora e meia de estudo não é suficiente para aprender inglês, por isso que a gente tem outros recursos para trabalhar, para a gente fazer com que o inglês seja uma coisa do cotidiano. Como eu falei antes, vocês estudam a aula atual, vocês estudam a aula anterior,
e a próxima aula toda semana. Então, como nós vamos começar a primeira aula nesse fim de semana, você vai estudar a aula 1 e a aula 2. Já na semana que vem, você estuda a aula 1, 2 e 3, porque você está na segunda semana. Então, isso faz com que você tenha pelo menos 3 semanas de contato com o vocabulário. Se em 3 semanas com contato com o vocabulário, com os padrões da língua, você não aprender, entre em contato comigo, porque a gente tem que ver o que está acontecendo, o que está impactando aí no seu aprendizado. Mas com o material disponível, com os recursos disponíveis, é quase que garantido que até a terceira semana você já está com as palavras na ponta da língua, com os padrões internalizados, para que você não precise pensar tanto na regra, isso aqui eu tenho que fazer de tal jeito, isso aqui tem que fazer de tal jeito. Não, vai ser uma coisa mais natural para vocês. Os vídeos, a gente começou já a interação com os vídeos nessa semana. Eu pedi para que vocês pudessem gravar por que vocês estão aprendendo inglês, para que você já conheça a plataforma que nós vamos utilizar para gravar os vídeos. Então, toda semana vai ter vídeos para gravar, de acordo com o tema da aula, e aí sempre vai ter lá o que você precisa fazer. E de preferência, você pode gravar o vídeo antes de postar ele lá. Então lá tem um campo que você pode subir vídeos, ou você pode gravar direto por lá também, que funciona. E aí você pode pausar, você pode fazer cortes, você pode editar, colocar filtros. O que você quiser fazer no vídeo para deixar ele melhor apresentável, pode fazer. O que importa para mim é que o áudio esteja legível, entendível, né? Se o áudio estiver de uma forma que a gente consiga entender, eu vou considerar como ela feita e que ela conseguiu ali atingir o objetivo. E para que servem esses vídeos? Porque na aula eu não vou ficar corrigindo pronúncia. Então, eu posso ver se, tipo, tem várias pessoas errando num determinado assunto, determinada palavra, aí eu dou um toque geral. Mas esses vídeos vão servir para que eu possa dar um toque individual. Então, eu assisto todos os vídeos. Nem sempre eu respondo todos, mas quando eu preciso, e a partir de quando começarmos as aulas, eu vou estar respondendo em vídeo para que vocês saibam o que vocês precisam melhorar e pontuar também as coisas que vocês fizeram bem das atividades. E aí, além disso, vocês vão ter diversas mídias para treinar. Então, como você já deve ter notado, eu utilizo bastante tecnologia para utilizar os recursos para a gente aprender. E não se preocupe de utilizar tudo. Você não precisa utilizar tudo. Utilize o que você tem conhecimento, o que você tem facilidade para utilizar. E aquilo que você tiver uma dificuldade, deixa para depois, quando você tiver alguém para te ajudar. Ou mesmo, se você achar que não é tão útil para você, você pode descartar. A única coisa que você não pode descartar é o acesso na plataforma. Isso é uma coisa necessária para todos. Mas Discord, Telegram, grupo no Facebook, se você não tem facilidade para utilizar, não precisa ficar quebrando a cabeça, tá bom? Lá no grupo da turma vai ter o link do Zoom. Então, nas primeiras aulas eu vou enviar o link, mas ele sempre vai estar na descrição dos grupos. Então, é um link que vai estar em azul, então é só clicar e ele já vai direcionar para o Zoom. Se você estiver no computador, é só digitar o ID, que é o que fica depois dessa barrinha, depois do S. Então, esse é sempre o ID da reunião, não esse que está na tela, claro, mas o ID que tiver lá no grupo, e aí você consegue entrar nas aulas. Precisamos que as pessoas entrem na aula cerca de 10 a 15 minutos antes, porque aí, como vocês viram hoje, pode ter esses empecilhos para entrar na aula, e aí, se tiver, a gente consegue ajudar ali para poder resolver o problema. Quando eu entro em aula, eu ignoro o WhatsApp, então até o fim da aula eu não consigo ajudar mais ninguém, a menos que alguém esteja atento ao grupo e aí pode ajudar também, e se precisar, pode fazer o contato com a pessoa para ajudar ela. E no grupo da turma, nos grupos que vocês tiverem com a English Connect,
Evitem mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, mensagens sobre política, figurinhas, qualquer coisa que não seja relacionado ao inglês. Então, evitem essas coisas, porque senão o grupo começa a encher de mensagens e as pessoas tendem a ignorar o grupo quando tem muita mensagem. E se tiver alguma coisa importante, acaba se perdendo ali no meio de tanta coisa. E o grupo, ele também, ele está programado, eu vou programar o grupo dos adultos, para que as coisas se apaguem em 7 dias. Por que isso? Para evitar que vá se acumulando muitas mensagens e também para que você consuma o conteúdo que for postado lá o mais rápido possível. Então, essa escassez vai gerar também em vocês aquela necessidade que eu tenho que salvar isso aqui em outro lugar, ou eu tenho que consumir isso aqui para que já se resolva, para que eu já aprenda o que tem que ser aprendido. Sobre as aulas pelo Zoom, tirando no webinar, que apenas eu tenho acesso aqui a microfone e webcam, nas aulas vocês têm como ligar o webcam, ligar a câmera e ligar o microfone. E como vocês viram nas regras da inscrição, é obrigatório estar com o vídeo ligado. Eu sei que às vezes, por conta de limitação do celular ou até limitação da internet, pode ser que a conexão de vocês fique ruim com o vídeo ligado. Nesses casos, eu aceito que desligue a câmera. Mas caso você tenha uma conexão estável, está tudo certo, o seu celular consegue acessar a câmera ou o computador tem uma câmera razoavelmente boa, mantenha o vídeo ligado. Por que isso? Porque com o vídeo ligado é, é uma coisa, como se diz, psicológica. Você, com o vídeo desligado, você fica com menos inibição para fazer as coisas diferentes do que precisa na aula. Com o vídeo ligado, não, porque às vezes você fica pensando, estão prestando atenção em mim. Basicamente, o professor vai estar prestando atenção, porque eu fico prestando atenção se vocês estão entendendo, se vocês estão com cara de dúvida, se pareceu que vocês estão tentando falar e o microfone está no mudo. Então, o vídeo ligado ele me ajuda muito nisso. Então, mantenham o vídeo ligado nas aulas, o máximo que puderem. Se tiver alguma situação de internet fraca ou o celular que não suporta fazer uma ligação de vídeo por muito tempo, que acaba a bateria, aí eu aceito o vídeo desligado. E evitem fazer outras coisas durante a aula. Então, evitem comer, evitem. Se estiver trabalhando, aí não tem muito o que fazer. Mas evitem fazer outras coisas. Porque, diferente desse momento que nós estamos tendo agora, que é uma coisa expositiva, as aulas do English Connect em si são aulas práticas. Então, você está praticando a todo momento. Então, se você, por exemplo, estiver ocupado mastigando, e você estiver dividido com o outro aluno, esse aluno ele não vai poder praticar com você até você terminar. Então, isso atrapalha o desenvolvimento dele, atrapalha o seu próprio desenvolvimento, e aí acaba não ficando um clima agradável para os dois. Então, evitem fazer outras tarefas, até porque se você cair, alguma coisa assim, eu divido o aluno com outra pessoa. Porque esse curso eu divido basicamente vocês sempre em duplas, em trios, em quartetos. E aí, se uma pessoa estiver com a comunicação, com dificuldade na comunicação, acaba atrapalhando todo o restante. As aulas elas só iniciam quando a gente tem pelo menos 10 pessoas online, uns 5 minutos antes do horário da aula. Como eu falei antes, entra uns 10, 15 minutos antes, mesmo que fique no Moodle, ou se quiser interagir comigo ou com os outros alunos, pode ficar à vontade para interagir antes do horário da aula. Se 2 semanas iniciarmos com menos de 10 pessoas, a turma ela vai ser encerrada. Então, imagine o seguinte, a turma de jovens de 11 a 18 anos. Uma semana entrou 9 alunos, na outra semana entrou 8. Já não vai ter uma terceira semana. Então, a gente encerra, porque o material ele está preparado para que sejam utilizados por no mínimo 10 pessoas.
Se tiver menos pessoas que isso, fica comprometido. Você acaba treinando muito com as mesmas pessoas, e aí também fica uma coisa chata para você. Toda semana é designado um speaking partner, então no fim da aula eu mesmo designo quem vai ser o seu companheiro de conversa. Esse companheiro de conversa, ele vai treinar os diálogos, ele vai treinar o vocabulário, ele vai acompanhar se você está tendo dificuldade na plataforma e você também pode ajudar ele no que você entender da plataforma, dos aplicativos. E assim vocês se ajudam durante a semana. E aí, no fim da aula, vocês ficam separados, isolados, para que vocês possam marcar o dia e horário e por onde vocês vão entrar em contato. Eu disponibilizo o Discord para que vocês possam entrar em contato uns com os outros como uma ligação de voz, mas vocês podem ligar pelo WhatsApp, fazer ligação pela linha mesmo, ou outro método que vocês possam dialogar entre si. E é necessário dialogar, não só mandar mensagem, não só mandar áudio. É necessário que você treine o real time, né? Você falando, ele já respondendo, tirando dúvida e tudo mais. Outra coisa que acontece no English Connect é que eu não ensino vocabulário na aula. Então, o vocabulário está na plataforma para que vocês aprendam ele antes da aula. Então, ele tem que estar na ponta da língua na aula. Eu, no máximo, vou perguntar se você sabe o que significa. Eu não vou querer que você traduza, eu não vou querer que você fale qual é a palavra, como que é a pronúncia dela, a menos que eu veja que tenha uma pronúncia diferente, aí eu ensino a pronúncia, mas no mais, vocabulário eu não ensino em sala de aula. Eu deixo para só fazer uma revisão e, caso necessário, apontar particularidades daquele vocabulário. Sobre o programa do Speaking Partner, é designado uma pessoa durante uma semana. Então, cada semana você vai ter um parceiro diferente. Depois eu vou precisar que me avisem se vocês estão fazendo em família, porque você não pode ter um speaking partner que seja da sua família e nem um speaking partner que seja do sexo oposto, exceto na turma de adultos solteiros. Mas nas turmas de adultos, na turma de jovens, tem que ser do mesmo sexo e não pode ser da mesma família. Por que isso? Porque vocês vão entrar em contato com uma constância maior, e aí fica chato até uma situação de parente brigar um com o outro, ou se for de sexo oposto e uma das pessoas é comprometida, é uma situação chata de tratar. Vocês trabalham, o Speaking Partner trabalha um com o outro para tirar dúvidas antes de procurar o professor. Eu sou um recurso nesse curso, então eu não sou a fonte do conhecimento, mas eu sou um recurso. Então, precisa tirar dúvida? Tenta tirar dúvida no Google, tenta tirar dúvida com o seu speaking partner, tenta tirar dúvida no grupo. Não deu certo? Aí pode me procurar que eu ajudo. Mas tentem fazer o máximo possível por si mesmos. Esse curso ele ajuda muito vocês a serem um pouco mais autodidatas, mas quando precisa, o professor ele precisa ser acionado, eu estou disponível para que vocês possam fazer, tirar essas dúvidas. Evitem, quando vocês quiserem tirar dúvidas comigo, só evitem de mandar mensagem de áudio. Eu geralmente ignoro mensagem de áudio por conta de eu estar em aula, eu geralmente estar estudando, e aí áudios eu preciso parar para prestar atenção. Mas manda escrito, assim que eu visualizar, assim que eu puder, eu respondo. E se precisar de recursos, eu envio os links e tudo mais. Caso você não consiga um speaking partner durante a aula, os grupos estão aí para isso. Você comunica, ó, participei da aula, mas por algum acaso eu caí antes de dividir, a conexão caiu, tive um compromisso e não pude ficar até o final. Avisa no grupo, avisa que você precisa de um speaking partner. Você pode utilizar o Discord para poder ver se tem pessoas lá disponíveis para treinar. No Discord é o único momento que vocês podem praticar com pessoas do sexo oposto no modo speaking partner. Mas, no mais, a designação da semana, vocês não podem ter pessoas do sexo oposto. Mas, onde vocês estiverem que puder encontrar outros alunos para praticar,
pode praticar. Assédio e perseguições são proibidas, então é expulsão imediata de quem infringir. Então, seja homem, seja mulher, começou a ficar com gracinha, começou a ficar mandando mensagens perturbando, me avisa que eu expulso ele de todos os grupos de imediato. Não precisa ter provas, não precisa fazer um print, mas faz com que seja uma coisa que a gente converse para que a gente possa saber o que está acontecendo. Não fiquem calados, não fiquem em silêncio quando estiver sofrendo alguma dessas coisas. Sobre a aula, se ela for cancelada, os demais eles vão ser direcionados para as outras turmas ativas. Então, ou a gente tenta ver para abrir uma nova turma, se acontecer no meio do ano, abrir uma nova turma em um horário diferente, que geralmente é problema de horário, que a gente não tem as pessoas para participar da turma. Mas, no mais, se eu precisar cancelar uma turma, eu redireciono todo mundo para uma turma com mais alunos, para que todos continuem tendo as experiências do curso. Ou senão a gente conversa para manter com essas pessoas que sobraram, mas aí é aquela questão. Se mais uma delas desistir ou começar a faltar, aí não tem jeito, eu vou ter que cancelar aquela aula, aquela turma. Tudo bem? Beleza. Eu geralmente trabalho muito com slides na aula. Eu não gosto muito de slides com muito texto, tá? Eu só tenho esses slides com muito texto aqui nas explicações, porque é uma coisa um pouco mais necessária. Mas nas aulas em si, eu gosto de trabalhar um pouco mais, menos informação na tela e mais informações práticas. E eu trabalho com alguns ícones nas atividades. Então, um dos ícones que eu utilizo para fazer as divisões é esse grupo de pessoas com um balão de fala. Então, viu esse balão de fala com as 3 pessoas, significa que eu vou dividir a turma em duplas, em trios, em quartetos, o que for necessário para concluir aquela atividade. Então, o material do Speaking Partner, ele tem as instruções do que eu vou fazer naquele momento. Então, se você estudar com o seu Speaking Partner, você vai saber o que vai acontecer na aula e automaticamente você vai saber o que você precisa ter preparado para aquele diálogo, para aquela conversa que você vai ter nas salas simultâneas. Então, o Zoom ele me permite dividir vocês em duplas, em trios, em quartetos. Então, eu faço isso a maior parte da aula, até porque vocês precisam ter maior tempo praticando inglês na sala de aula. Então, eu só vou dar o norte da atividade, o norte dos diálogos, o necessário que vocês precisam para fazer a atividade. A partir disso, eu divido e vocês vão ter um determinado tempo para concluir aquilo com o seu parceiro. Algumas atividades vocês têm que reportar quando voltar. Então, tudo que vocês fizerem na breakout room, na sala simultânea, anotem. Conversou com um colega, ele deu uma informação, anota a informação que ele deu. Porque geralmente eu vou perguntar para você o que o seu colega falou, para que você tente lembrar o que ele falou, e às vezes também você conseguir elaborar sua própria resposta a partir disso, né? Sobre a plataforma é uma coisa não oficial, tá? É uma coisa feita por mim de uma forma amistosa, mas ela tem alguns recursos que são interessantes e que são fáceis de entender depois de um tempo. Então, lá tem bastante atividade de pronúncia. Então, eu coloquei as frases, eu coloquei as palavras, os padrões do inglês lá para que vocês pronunciem ela. Então, você vai ver a atividade lá, ela vai falar, diga tal frase, fale tal coisa, responda tal pergunta. E aí ela vai entender o que você fala e ela vai te pontuar sobre isso. Então, geralmente as frases que tem lá é basicamente você ler a frase e repetir para a plataforma e ela vai te pontuar se você falou do jeito certo ou não. Algumas palavras podem ter divergência de pronúncia, então se você vê que, eu estou falando isso aqui, eu sei que eu estou falando certo, e a plataforma está dando como errado,
me manda um print para que eu possa mudar os parâmetros para que ela aceite a sua pronúncia, tá bom? E tem fóruns de discussão na plataforma. Então, não sei se vocês conhecem, mas basicamente são algumas perguntas que são feitas lá, alguns tópicos que vocês dão sua própria opinião, seu próprio ponto de vista. Em algumas atividades vocês dão uma informação sobre vocês ali. Evitem dar informações pessoais, então façam as informações que o material exige mesmo. E aí, para certificado da plataforma, vocês precisam responder esses fóruns de discussão. Então, são 3 certificados que vocês conseguem pelo English Connect comigo. Então, você tem o certificado da plataforma, que é pela conclusão das atividades dos fóruns, e tem o certificado de autossuficiência, que são os fóruns relacionados ao meu alicerce, ou as perguntas sobre as escrituras, e tem o certificado do English Connect de conclusão, por ter passado pelo programa todo. Esse eu só libero para quem faz a prova prática na 25ª aula. Então, 25ª aula é uma prova prática em vídeo. Então, se eu tenho um vídeo de você praticando lá, eu faço o certificado de vocês, tá bom? Uma outra coisa que aparece no material é um item chamado My English Practice Plan. Então, é basicamente algumas atividades sugeridas para que você possa nortear o seu estudo em inglês. Então, ele vai ter desde atender a aula, a estudar o vocabulário da semana, estudar o vocabulário de lição de casa, Duolingo, Speaking Partner, outras atividades de inglês. E no fim, você contabiliza quantas horas você praticou dentro da semana ali, das atividades sugeridas. Então, esse My English Practice Plan, eu vou mostrar ele mais ao final aqui, para que vocês possam ver ele em funcionamento e vocês entenderem o que precisa resolver nele, né? E outras coisas são extras, então caça-palavras, palavras cruzadas, Quizlets, outras atividades interativas são conteúdos não oficiais, então são conteúdos que eu mesmo criei, então eles não são encontrados com outros professores, porém são coisas que são da plataforma, então você só consegue acessá-las na plataforma. E aí, são coisas extras. Se você vê, não quero ficar resolvendo palavra cruzada, não quero ficar resolvendo caça-palavras, fique à vontade. Mas o Quizlet, eu sugiro que pelo menos dê uma olhada para que vocês possam praticar com ele, porque as atividades do Quizlet, ele tem o que a gente chama de sistema de repetição espaçada. Ultimamente o pessoal deu um outro nome de Fluency Hack e tudo mais, mas basicamente é um sistema que ele vai entendendo o que você tem domínio e o que você tem dificuldade de acertar. Então, ele tem as palavras do vocabulário, palavras de vocabulário extra. Então, esse Quizlet vai ajudar bastante na memorização de palavras e alguns padrões do idioma. E aí, como eu falei, como ele vai ter semanalmente, ele vai sempre ter o da semana passada, o da semana atual e o da semana seguinte, em várias formas. Então, ele tem formas de cartas, ele tem formas de clicar e arrastar para combinar, ele vai ter situações que você tem que ouvir um áudio e escrever o que você ouviu, entre outras coisas que são interessantes para se treinar, caso você tenha um problema de memorização. E mesmo que você não tenha problema para memorizar, é uma boa para você adquirir o vocabulário da semana e ter contato aí com o inglês. E aí, nos canais de comunicação, nós temos o Facebook, temos o grupo do Facebook do English Connect com o Teacher Murilo, temos um Instagram, então a partir da semana que vem ele vai ter algumas postagens lá específicas da semana, com atividades da semana, com coisas que vocês podem responder por lá. Temos o canal do Telegram. Então, o Telegram ele serve para que vocês possam também receber informações do curso. Então, mesmo que vocês terminem a turma e tudo mais, o canal do Telegram ele fica lá para vocês também receberem informações. Temos o Discord.
Então, o Discord ele é um programa de chat de voz. Então, ele tem um aplicativo para o celular e tem um aplicativo para o computador. E ele faz como ligações com uma qualidade um pouco melhor. Então, se você tem um ambiente muito barulhento, o Discord é uma boa pedida para que ele reduza um pouco o ruído ao seu redor. Então, quando você for treinar com o Speaking Partner, você pode entrar no canal do Discord da plataforma e aí você pode praticar com as pessoas que estiverem lá online. E na plataforma, se vocês devem ter notado, ele tem dois links para o Discord. Ele tem um Discord da plataforma inteira. Então, como eu tenho outros cursos de inglês e outros alunos, podem entrar em contato com meus outros alunos e tem um Discord exclusivo do English Connect dos meus alunos. E aí lá vocês têm espaço para praticar o Speaking Partner, que eu separei lá também para pessoas que falam português, pessoas que falam espanhol, porque aí vocês têm um canal de encontro e aí você já sabe, é uma pessoa que fala espanhol, eu posso treinar espanhol, posso fazer outras coisas e conversar com ela em espanhol também. E coisas que vocês podem fazer totalmente em inglês, e jogos e muita coisa interessante no Discord. E como eu falei, não precisa acessar tudo, acesse o que vocês tenham facilidade para utilizar, e assim vocês conseguem fazer o que precisa ser feito. E um novo recurso para essa turma é o Flipgrid, que é aquela plataforma de vídeo que vocês têm que gravar as lições da semana, as requisições que vão ser feitas na própria plataforma. E por lá vocês conseguem gravar também, e se não conseguir, vocês têm um link para que vocês sejam direcionados para o site certo, para o aplicativo, caso não esteja funcionando por lá. Certo? Se alguém não entender alguma coisa, pode mandar no chat, no bate-papo aqui. Se tiver alguma pergunta, pode responder ela aqui fazendo perguntas e respostas, que aí eu respondo aqui de acordo com o que eu vou visualizando, tá bom? E aí eu vou passar agora como que a gente acessa as plataformas. Vou compartilhar aqui a tela. Então, deixa eu sair da plataforma. Quando vocês entram na plataforma, ele já vai direto para uma tela de login. Então, se você não tem uma conta, você precisa criar a sua conta. Então, o que precisa para criar conta? Você precisa de uma identificação de usuário. Pode ser um e-mail, pode ser um nome de usuário. A única coisa que não pode ter é espaço, acentos e outros caracteres especiais, exceto ponto, vírgula, que acho que é uma das poucas coisas que ele aceita. Então, identificação de usuário, para quem tiver dificuldade, não tenha espaço e não coloque acento. Então, por exemplo, teve um aluno, por exemplo, o Vinícius. O Vinícius tem acento no i. Então, o Vinícius, ele não pode colocar o acento no i na identificação de usuário. A senha tem que ser uma senha de pelo menos 8 dígitos, tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um ponto, uma vírgula, um caractere especial e um número. Ao menos um número. Então, eu sugiro colocar uma coisa com o nome, ponto, algum número. Ou número, ponto, alguma coisa, que aí fica fácil de lembrar. Se precisar redefinir a senha, vocês podem redefinir pelo e-mail, ou vocês podem me pedir que eu crie uma senha temporária, que aí quando você entrar, você coloca uma senha nova, caso vocês tenham perdido a senha antiga. O e-mail, precisa colocar um e-mail que funciona, porque vocês recebem um link para confirmar que aquela conta de e-mail existe, e aí a partir desse link vocês conseguem acessar a plataforma pela primeira vez. Se tiver alguma dificuldade, não estiver chegando e-mail, me avisa que eu consigo fazer ativação manual, mas aí eu preciso estar ciente que você está com esse problema. Coloque nome, sobrenome, coloque a cidade de onde vocês são, para eu saber de onde vocês são, a origem,
Então, se vocês vieram do YouTube, do Instagram, Facebook, se veio da Igreja Jesus Cristo, Santos Últimos Dias, se você é de outra religião e foi por uma indicação na igreja de vocês, podem colocar aqui qual a igreja que vocês vieram. Se não tiver, vocês podem colocar aqui outros ou não informado. Coloque a data de aniversário, que aí eu dou os parabéns de vez em quando para vocês. E aí eu sei quando é que eu posso cobrar bolo de vocês. Se tiver algum curso que vocês queiram conhecer, vocês podem colocar aqui. E dê um aceite na LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Então, eu tive que me adequar e eu tenho que colocar essa informação quando vocês criam a conta. Se você já tem conta, mas é uma conta que está antiga na plataforma, provavelmente ela não vai deixar você entrar até você dar o aceite nessa LGPD. É uma questão de segurança das coisas de dados. E aí, quando vocês entrarem, quando precisar entrar, vocês colocam o nome de usuário, a senha, e aí a primeira visualização de vocês é a visualização da página inicial, e aí vocês podem rolar a tela até achar o curso que vocês querem entrar. No caso, o curso que vocês precisam entrar é o English Connect One. Entrou no English Connect One, ele vai pedir uma chave de acesso para poder ingressar nessa turma. E aí, a partir disso, você consegue acessar todo o conteúdo do English Connect One. O ideal, eu programei para que a sua inscrição ela seja cancelada com 14 dias de inatividade. Então, ficou 14 dias sem acessar a plataforma, eu coloquei assim para que ela entenda. Tá 14 dias sem estudar, significa que não tem... não está com vontade de estudar. Então, ela vai te expulsar do curso, mas o seu progresso ele geralmente fica salvo, tá? Isso facilita porque às vezes eu dou comunicados direto pela plataforma. Então, tem alguma coisa interessante, alguma coisa legal de se ver, eu vou dar o comunicado direto pela plataforma, e aí, se você está inscrito no curso, você vai receber um e-mail, uma notificação que fica aqui em cima. Outra coisa que aparece também é o nível de vocês, né? Geralmente aparece essa tela no celular ofuscando tudo. É só clicar nessa bolinha azul, ela minimiza. Mas e para que serve esse nível, level? Ele é o rank de vocês entre os alunos que praticam inglês na plataforma. Então, quanto mais vocês praticam, mais alto é o nível de vocês aqui. E aí, o que geralmente eu estou fazendo? Antigamente eu estava fazendo, quando tinha uma outra classificação, quem chegasse no nível 10 ganhava uma pizza, alguma coisa assim. Como eu estou percebendo que algumas pessoas têm problemas com microfone, problemas com câmera e tudo mais, então a próxima pessoa que chegar no nível 10, ela vai receber um fone de ouvido com microfone, independente de onde ela mora no país, desde que o correio atenda também, né? E aí, chegou no nível 10, é instantâneo. Eu vou estar ciente de que chegou no nível 10, e aí eu pego as informações para poder enviar o fone de ouvido. E aí esse fone é um fone um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais elaborado, para que vocês tenham uma qualidade aí no estudo do inglês. E para praticar por mais tempo aqui nas atividades. Outra coisa que tem nessa plataforma são alguns links que direcionam para algumas coisas. Então temos o link que direciona para o Discord, que é como eu falei, se você não tiver facilidade, não precisa se preocupar, mas se você quiser pessoas para praticar inglês, clica aqui que ele já direciona lá para o Discord. Temos um link para o Duolingo, então esse link, ele vincula a sua conta com a minha conta de professor, e eu consigo mandar desafios direto pelo Duolingo. E o Duolingo, ele faz parte do conteúdo que você tem que estudar durante a semana, pelo menos 15 minutos por dia. E eu sei que alguns podem ter concluído Duolingo, podem ter já feito tudo Duolingo. E o Duolingo ele está sempre se inovando, se reinventando. E aí vai ter atividades novas lá. E eles têm agora algumas historinhas, podcasts e outras coisas que dão XP pelo Duolingo.
Então, eu consigo acompanhar esses pontos que vocês ganham e eu consigo colocar metas. Tem que fazer 100 pontos durante a semana. E aí, no fim da semana, eu consigo avaliar quem concluiu, quem está estudando e verificar quem está se esforçando. As lições, elas estão separadas por lessons. Então, cada semana é uma lição. Então, a Lesson 1 é a semana 1. A lição de amanhã é a Lesson 1. Então, semana que vem já é a Lesson 2. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar tudo que eu tiver disponível da Lesson 1. Para quem já estudou, já fez English Connect comigo antes, o progresso ele fica salvo. Mas eu vou ver se eu consigo resetar, se precisar, para resetar as coisas que você já fez. Que aí já começa do zero e você sabe o que você já fez, o que não fez nessa rodada do English Connect. As lives que tem aqui são as lives oficiais do English Connect, então não são lives minhas ainda. Então vocês podem estudar por elas. São lives bem simples, são bem expositivas, então você pode assistir quantas vezes precisar. E aí, se você quiser treinar com alguém, você pode clicar aqui e já treinar com alguém. Essas lives podem ter alguns erros, podem não funcionar toda vez, porque elas estão hospedadas lá na página do Facebook. E aí, se precisar, eu encaminho o link do YouTube. Mas futuramente eu quero mesmo fazer algumas lives sobre esse conteúdo com o material que eu tenho adicional aqui da plataforma. A coisa mais importante para vocês durante a semana é se preparar para a aula. Então, para se preparar, sempre vocês venham na Preparation Activities. Toda lição tem uma. E toda lição vai ter áudio, vai ter algum vídeo sobre aquele tema. E aí vocês podem praticar, podem fazer repetição até enjoar daquilo, até achar que foi suficiente. Deixa eu abrir aqui. Então, esse link aqui foi o link que eu mandei lá no grupo, para quem não conseguiu acessar a plataforma. Então, acessou a plataforma, aqui você já consegue treinar e aprender, né, quais são as palavras do vocabulário da aula. Então, ela vai estar aqui, ela vai estar no Quizlet, que também está aqui na plataforma, e aí vocês conseguem praticar o máximo que vocês puderem. O link que eu coloquei aqui, ele tem traduções em português. Então, se precisar, tiver alguma dúvida e não está entendendo o que está pedindo na atividade, vai ter aqui para você colocar em português, para entender o que está sendo exigido, ou o que está sendo ensinado, e aí você pratica. Como eu falei, o Quizlet, ele está aqui também, ele funciona dentro da plataforma, mas ele pode funcionar também para quem tem o aplicativo, e aí você consegue abrir direto no aplicativo. Então, abriu aqui o Quizlet, ele tem aqui na lateral o vocabulário e o vocabulário da semana seguinte. Então, na aula 2, ele já tem o vocabulário da aula 1, aula 2 e aula 3. Então, basicamente estudou por aqui, você consegue aprender tudo que tem que aprender. Como a aula 1 não tem um Quizlet sobre ela, ele tem uma música do alfabeto. Mas, por exemplo, para a aula 2, para a Lesson 2, na Lesson 1, ela aparece em formato de cards. Então, você vai ter aqui uma imagem e você vai ter uma frase, uma palavra relacionada àquela imagem. Se eu preciso ouvir, eu clico aqui em áudio e ele vai me pronunciar o que tiver escrito aqui. E aí, é só ir avançando e aí ele vai te mostrando todos os cards que tem. Tem o Workbook Practice. Esse workbook também é uma sequência de slides que vocês podem avançar, responder. Às vezes ele pode ter alguma palavra que ele dá como errado, e aí me avisem
porque esse é do material oficial, então eu não tenho controle para corrigir ele, mas como diversos alunos já passaram por ele, às vezes tem algum macete para poder prosseguir naquela atividade. Essas atividades que tiver esse H5P verde aqui, significa que são atividades interativas. Então, por exemplo, temos um dictation, que é onde você ouve uma frase, uma palavra, e você tem que escrever o que ouviu, fazer o que pediu. Temos o pronunciation practice, que é aquele que eu falei do reconhecimento de voz. Então, entrou nele, ele vai ter aqui, aperte para falar, e aí você aperta, fala e fica mudo, que aí ele reconhece que parou de falar e ele já dá como correto. Eu estou corrigindo para alguns navegadores, que alguns navegadores ele entende que tem um ponto final, tem navegadores que não entendem. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu falo please, please. Opa. E aí ele vai me mostrar o que, que ele entendeu. A partir do momento que eu falo, ele começa a captar, e aí ele vai colocando aqui para dizer se eu falei de acordo com o que ele está pedindo. Então eu estou corrigindo para colocar pontuação, tudo mais, porque alguns navegadores, como esse navegador que eu uso, ele reconhece tudo que eu falo, ele coloca um ponto final. Tem navegadores que não. Então, se você está falando uma frase, está percebendo que você está falando certo, mas ele está dando como errado, às vezes é porque apareceu um ponto por conta do navegador, tá bom? E aí é só clicar em avançar, fazer todas as frases. No final, quando você faz a última, aparece o finish. E aí ele conclui a atividade e ele mostra para você a pontuação que você conseguiu. O ideal é que você acerte cerca de 80% das frases. Acertou 80%, ele vai marcar como concluído. Se não, você vai ter que fazer tudo de novo até conseguir acertar todas. E aí vocês podem tentar quantas vezes precisar, quantas vezes tiver disponibilidade para praticar. Uma atividade nova que eu estou colocando na plataforma, para quem está vindo pela segunda vez no English Connect, é uma atividade que eu estou chamando de role play. Então, é uma representação. Então, eu peguei os diálogos que a gente tem nas atividades e eu transformei elas em áudio e eu coloquei pausas onde você pode ser o personagem daquele áudio. Então, se tem A e B, tem cartão que ele vai ser aqui, você vai ser o A, tem cartão que você vai ser o B. E aí, você pode clicar no áudio, ouvir ele, e no intervalo, você percebeu que ele está mudo, significa que é aquele intervalo que você tem que colocar uma informação. Não sei qual é a informação que ele está pedindo. Você clica aqui em virar, ele vai te mostrar uma dica, ou o que, que você pode responder naquele intervalo. Então, isso aqui é bom para praticar uma resposta ativa. Se você não conseguir praticar com seu speaking partner, isso aqui você pode praticar sozinho. E aí você pratica isso e depois você pratica com o seu speaking partner esse mesmo diálogo. E aí cada um vai fazendo a sua representação. A minha página ela pode estar diferente por estar no computador, mas todos os links que eu estou entrando aqui, eu estou entrando com uma conta de aluno. Então, a mesma visualização que eu tenho aqui é a visualização dos alunos. Então, tudo que tem aqui, tudo que está disponível aqui para essa conta aqui, é o que está disponível para vocês. Se tiver alguma coisa que você perceber que não está, me avisa e aí a gente vê o que está acontecendo. Mas tudo isso aqui está disponível para vocês lá na plataforma. O material do Speaking Partner, esse é o material que eu sigo na aula. Então, tudo que é atividade que tem no Speaking Partner aqui, que é o Instructor Guided Practice, Activity 1, Activity 2, é o que eu vou fazer na aula. Então, ele tem a explicação do que fazer. Em alguns casos, ele tem a resposta, mas bem poucos, porque a maioria das respostas são vocês quem criam ela. Então, basicamente é de acordo com o seu vocabulário, ele só dá o norte do que vai acontecer na atividade. Então, tudo que for escrito,
estiver escrito Speaking Partner, é o material que você treina com o seu Speaking Partner e é o material que eu vou utilizar na aula prática. Então, no máximo, como eu falei, eu só vou revisar o vocabulário e já vou partir para o diálogo e para as atividades de conversação. Então, só mostrar aqui como que ele é. Então, o material do Speaking Partner, ele já não tem os áudios para você praticar. Então, ele já vai direto ao ponto, já vai mostrando o que, que você vai fazer, e aí ele já vai te dando as situações. Então, por exemplo, atividade. A gente vai levar 10 a 15 minutos fazendo essa atividade. E ele te dá o script do que você vai fazer. Se tiver uma instrução um pouco mais detalhada, ela vai estar aqui também. Então, é a mesma instrução que eu vou dar em aula para vocês. Exceto algumas atividades que eu percebi que elas não funcionam online. Aí eu vou fazendo elas e eu vou explicando elas para vocês. Como eu falei, o MyEnglish Practice Plan, ele é o que vai liberar para vocês o certificado da plataforma, porque ele é o que avalia se vocês estão estudando tempo suficiente no conteúdo. Então, o que tiver escrito, por exemplo, Attend Class, é se você participou da aula. Se você colocar de 0 a 30 minutos, considera que você não participou efetivamente da aula, então ele vai considerar aqui com o X. Mas se você fez de 31 minutos a 1 hora ou mais, aí ele considera que você participou da aula. E aí os demais, aí é quanto tempo você se dedicou para fazer cada ação. Então, o convite para ação, que sempre tem no final da aula, que é tipo, repita o alfabeto até memorizar. Aí você depois reporta. Quanto tempo eu fiquei fazendo o convite para ação? Fiquei de 0 a 30 minutos, 30 a 1 hora, mais de 1 hora. E aí vocês vão marcando. Revisou o vocabulário da última aula. Se você faz o Quizlet, é automático. Se você fez todo ele, você sempre vai revisar o vocabulário da última aula. E aí você coloca aqui quanto tempo você despendeu fazendo isso. Fiquei meia hora, fiquei 1 hora, fiquei mais que 1 hora. Praticou o vocabulário de lição de casa. Então, eu coloquei elas na plataforma com esse nome mesmo, Homework Vocabulary, e aí vocês vão e dizem quanto tempo vocês praticaram. Esse vocabulário extra, provavelmente também vai estar escrito como Extra Mile Vocabulary na plataforma, em alguns casos. Então, Extra Mile é o vocabulário extra, que você precisar praticar, pode adicionar no seu vocabulário. Se você quiser adicionar mais coisas que não estejam no conteúdo do curso, pode adicionar também. E aí você considera aí o tempo que você praticou. Praticar a conversação da última aula. Então, você pratica lá com o seu speaking partner, pratica sozinho, se pratica lá na plataforma. E aí você coloca, quanto tempo eu fiquei praticando isso aqui? Uns 30 minutos, 1 hora. Quanto tempo eu pratiquei o vocabulário da semana que vem? Então, como eu falei, Quizlet ele já está pronto, já está preparado para vocês não terem que quebrar a cabeça. Quanto tempo eu pratiquei o vocabulário da semana que vem? Pratiquei por meia hora também. Isso ao todo na semana, tá? Isso aqui ele vai considerando ao todo na semana. Duolingo, como eu falei, ele é um requisito do curso. Então, quanto tempo eu passei? Passei 10 a 15 minutos por dia? Então, quanto tempo deu total na semana? Na semana deu mais de 1 hora. E aí eu registro aqui. E os Speaking Partners? E aí vocês podem ter Speaking Partners do curso, vocês podem ter Speaking Partners avulso, pessoas de fora. Qualquer pessoa que você puder praticar inglês, você pode considerar como Speaking Partner, desde que você fale para ele, preciso praticar tal assunto, vamos conversar sobre tal assunto? Aí você considera o tempo que você está praticando com ele e o tempo que você efetivamente pratica com eles, né? Pode ser por vídeo, pode ser por Skype, Discord, Facebook, onde você se encontrar com ele virtualmente, você considera.
E outras práticas de inglês. Como eu falei, eu não tenho ciúme de vocês terem outros professores, mas eu preciso que vocês contabilizem quanto tempo vocês ficam estudando outras coisas também. Então, ficou 30 minutos, ficou 1 hora, ficou mais de 1 hora, contabiliza. Aqui ele fala para assistir filme, podcast, essas coisas, mas evitem fazer que nem muita gente faz. Ah, eu vou assistir 10 horas de filme em inglês. Assistiu o filme, mas não entendeu nada. Se não entendeu, você não praticou inglês ali, efetivamente. Você só ouviu, mas ouviu de uma forma ali passiva que não agregou em nada. Então, vá assistir um filme, fica prestando atenção quantas vezes o artista lá, o ator, fala tal frase, ou fala tal palavra, ou vai anotando quais expressões você já conhece daquele filme. Coisas assim. Televisão, séries, Netflix, essas coisas. Tem alguns aplicativos que vocês conseguem colocar junto com o Netflix, por exemplo, que ele coloca lá para você treinar o vocabulário, as palavras daquela série. Pratique com o máximo de recursos que vocês puderem. Aplicativos, tem o Elsa Speak, o Elsa Speak, ele faz um reconhecimento de voz também. Ele é um pouco mais elaborado no reconhecimento de voz, que ele tem como reconhecer aqueles sons da fonética, apesar que você tem que pagar para liberar tudo, a versão gratuita já faz bastante coisa. Então, tentem achar aplicativos que vocês possam praticar, tem aplicativos que vocês conversam com outras pessoas. O máximo que vocês puderem praticar, pratiquem. E aí, no final, quantas horas eu despendi na semana estudando inglês? Ah, estudei mais de 10 horas. Isso é ideal, é ótimo. Estudou de 7 a 10. Precisa melhorar um pouquinho, né? Precisa se esforçar um pouco mais. Eu sei que rotina é diferente, rotina é difícil. Às vezes é um pouco mais de gerenciar o tempo, mas é possível alcançar essas 10 horas semanais bem tranquilamente. É questão de se habituar e entender, né, quais coisas eu consigo fazer em determinadas situações. Por exemplo, tem coisa que eu consigo estudar enquanto eu estou indo para o trabalho no ônibus. Tem coisa que eu só consigo ouvir enquanto eu estou ouvindo no rádio indo para o trabalho. Vocês vão ter que achar o meio de estudo de vocês e contabilizar tudo isso. Como eu falei, temos a Discussion Topics, esses fóruns de discussões são os mesmos que vocês vão criar os vídeos, tá? Quase todos eles dá para criar o vídeo a partir disso. No caso, por exemplo, da semana 1, eu pedi para compartilhar os sentimentos. Mas na semana 2, que tem coisas tipo, fale tal informação, nome de tal pessoa, tal coisa, vocês vão fazendo. E aí vocês escrevem o que vocês veem aqui que está requerindo de vocês. Tentem escrever em inglês, tentem se expressar em inglês. Não consegue se expressar tudo? Vai procurando a tradução, vai conversando com o speaking partner, conversa comigo, não tenha medo de me pedir ajuda para fazer essas coisas, tá bom? O Duolingo, vocês podem baixar ou vocês podem acessar ele online no computador. Ele também tem como acessar o Duolingo online. E aí o link, quando vocês entram para vincular o curso comigo, ele vai mostrar para vocês só tipo, você está querendo compartilhar seu progresso com o professor Murilo. Aí você dá OK. E aí, se não aparecer mais nada, é normal. Ele não mostra, tipo, foi feito com sucesso ou não. Mas na semana, eu vou entrar em contato com vocês, eu vou perguntar se vocês estão com o Duolingo. Tem uma tela que eu vou mandar o print, porque vocês possam ver como fica a tela quando vincula e tudo mais. Outra coisa que tem aqui, como eu falei, tem os princípios de autossuficiência
Então, os princípios de autossuficiência, os links estão aqui na plataforma também. E aí, o que acontece? Você, mesmo que você não tenha religião, você pode dar uma olhada no que a gente vai discutir na aula. Se você achar que é interessante você como fazer um comentário, você pode fazer. Se você não achar, pode ficar tranquilo. Eu não vou forçar nada nessa parte quando é a parte do evangelho. Então, ele sempre tem uma escritura, tem alguma coisa para a gente debater, algumas perguntas para a gente refletir. E aí, quando é debate, geralmente eu vou dividir vocês para que vocês possam debater essas perguntas. Quando é uma coisa um pouco mais religiosa, aí eu vou fazer uma discussão aberta mesmo com todo mundo. Mas coisas que dá para fazer, mesmo que tenha uma religião diferente, ou que tenha que não tenha religião, coisas que são perguntas mais de princípios mesmo, aí eu vou fazer dividindo, tá bom? Então, dá uma lida para saber o que a gente vai discutir, o que a gente vai falar. Então, como vocês podem ver, ele está em português, porque como é a primeira vez que vocês estão vendo, a gente discute ele em português, mas a segunda vez a gente discute ele em inglês. Então, ele tem 12 tópicos, e como a gente tem 25 aulas, são 12 tópicos em português, 12 tópicos em inglês. Na 25ª aula já não tem ele, porque é a prova, e aí a gente tem outros assuntos para tratar. E aí temos o nosso Video Time, que é o Flipgrid, que ele está linkado aqui, para que você possa gravar o vídeo direto da plataforma. Se não funcionar, tipo, ele está pedindo para fazer o login no Google, mas não entrou, tem um link aqui embaixo que você pode clicar e ele vai direcionar para o site ou para o aplicativo, se for pelo celular. Direcionou, eu clico aqui em adicionar minha resposta, e aí ele vai carregar a tela de enviar vídeo. Como eu estou usando a câmera, ele não vai deixar eu gravar aqui. Mas ele vai aparecer as opções para vocês gravarem. Vocês podem gravar, dependendo da situação, só o áudio. Mas eu aconselho a gravar o áudio e o vídeo, que aí fica uma coisa mais interessante para vocês. E a gente sabe quem está falando ali também. E vocês podem navegar no curso pelos links aqui na parte de baixo também. Então, a última atividade, geralmente de cada lição, é o summary, que é um sumário do que você aprendeu na lição. Então, você avalia, eu consigo explicar e preencher o meu plano de prática de inglês, e eu pratiquei o alfabeto uma vez por dia, aí eu vou dizendo se eu fiz ou se eu não fiz. E ele vai pontuando. Então, se você colocar aqui como true, eu vou acreditar que você fez. Aqui é aquela questão de confiar na palavra. E aí, você vai marcando. Agora eu consigo dizer como que o English Connect me ajuda a aprender inglês? Se eu consigo, eu marco como true. Se eu consigo contar para alguém como o plano de prática funciona, marco aqui. Se eu consigo dizer o alfabeto, se eu consigo soletrar meu nome. E aí eu clico aqui em Finish, e ele vai marcar a pontuação e vai marcar como concluído para mim na plataforma. Então, essas são as preocupações que vocês têm que ter. Algumas atividades têm esse Finish. Sem clicar no Finish, ele não pontua. Ele vai mostrar aqui, feito. Era só concluir, fazer a pontuação. Basicamente, todas as semanas vocês podem avançar aqui também. A partir da semana 3, ela só libera com o My English Practice Plan feito. E aí, Lesson 2, novamente, mesma rotina. Atividade de preparação, Quizlet, tem atividade de pronúncia. Então, são atividades bem legais para vocês pegarem a pronúncia correta das palavras. Eu também vou criar um material para praticar isso de forma em videoconferência e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, vocês podem praticar sozinhos com a plataforma ou até mesmo com o Speaking Partner. E aí tem o Relate, que é o Relate lá da autossuficiência, o princípio de salvação, que é o tema da lição 1. Porque da lição 2 já é exercer fé em Jesus Cristo. E aí ele tem novos tópicos, novas perguntas. E aí, basicamente, é só responder.
tranquilo por aqui. Alguns estão relatando aqui que a página pode estar um pouco diferente, mas é como eu falei, eu estou na visualização do aluno. Ela tem que aparecer bem próximo do que está aqui. E aí mandaram aqui no Whats. Então, basicamente, entrou aqui, acompanhe a semana que você estiver e siga a vida. Conforme vocês vão entendendo cada atividade, eu não gosto de ficar fazendo pronunciation. Eu acho que eu já consigo entender, já consigo falar bem. Pode pular. Só que ele não vai marcar para você como concluída até você visualizar ela. Então, isso aqui é material extra, material para agregar. Então, tudo que é para agregar, quanto mais praticar, quanto mais visualizar, melhor. O que é realmente importante para vocês praticar é esse Quizlet, é esse Preparation e o Speaking Partner. Isso aqui é extremamente importante fazer. Os demais são adendos, são coisas extras. Pronunciation ajuda para que você possa praticar falar e já vir pronto para a aula, sem eu precisar ficar corrigindo pronúncia. Porque na aula, como eu falei, eu não vou ficar corrigindo pronúncia. Eu vou fazer isso mais no video time, ok? E aí o summary, só concluir. E aí, ó, My English Practice Plan da Week 1. Aí esse sim começa a valer pro certificado. O da Lesson 1, ele só é um exemplo. Agora, da Week 1, ele tá na Lesson 2, e aí é porque você tá na segunda semana reportando a primeira semana. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui no perguntas e respostas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Apareceu. Tá ok. Para quem... Deixa eu entrar aqui no celular. Para quem for entrar pelo celular... Ela... Vocês precisam baixar o aplicativo Moodle. Então, esse aplicativo é a base da minha plataforma. E aí eu editei ela conforme eu precisava para poder fazer o que eu preciso. Então, ela é uma plataforma de educação. Então, ela é própria para aulas, para materiais educativos. E aí, o que você precisa fazer? Baixou, instalou. Para entrar a primeira vez, você precisa dizer qual é o endereço do site, para que ele entenda qual é da onde que ele vai puxar as informações de login. Então, vocês vão colocar nessa tela cursos.empioringsteachers.com.br e vocês clicam aqui, ó, ligar ao seu site. Geralmente é a primeira opção, né? Aí, vocês colocam a identificação de usuário que vocês utilizam para a plataforma. Deixa eu pegar aqui a minha. Aí eu só vou contar aqui que é a minha senha, né? E aí, vocês podem salvar a senha, se precisar, tá bom? Pode demorar um pouquinho o primeiro contato, o primeiro carregamento, mas é normal, é porque ele está buscando as informações que vocês têm da plataforma. E aí, quando vocês visualizam pelo aplicativo, a visualização é um pouco diferente, tá? Pode ser que no de vocês está no tema claro, mas a visualização é bem parecida com essa aqui. E aí eu quero acessar o material do English Connect. O que eu tenho que fazer? Eu desço a tela. Se eu já tiver inscrito, eu clico em meus cursos. Aí ele vai carregar as informações do curso. E aí eu clico aqui no curso que eu quero entrar, no caso, English Connect. E ele vai carregar todas as informações, aquelas mesmas informações que tem no site. Então, tudo que eu entro lá, ele vai entrando. Aqui, ele geralmente memoriza a semana que eu parei.
conforme vocês vão fazendo as atividades, por exemplo, a minha última atividade com essa conta foi lá na semana 14. Só que com as mudanças que eu fiz na plataforma, ela só libera se eu fizer o English Practice Plan. Então, ó, só vai estar liberado para mim o geral, Lesson 1, Lesson 2. Então, até eu fazer a atividade, ele não vai liberar. Então, eu não consigo visualizar as atividades. Mas, o que tiver liberado, eu posso estudar. E aí basicamente, clicou, abriu, e aí ele vai fazendo o que tem que fazer. Então, se é atividade de discussão, você consegue responder. Se é atividade que direciona, por exemplo, essa da autossuficiência direciona para o site, ele vai abrir no site, ele vai abrir no navegador. Então, o que vocês precisarem, ele vai fazer aqui. Se ele não conseguir abrir o recurso dentro do próprio Moodle, ele vai abrir o navegador. Então, qualquer erro que aparecer aqui, tenta tirar um print para que eu possa saber o que está acontecendo, porque aí eu posso ver se é um problema do site ou um problema, às vezes, do celular. Geralmente, quando vocês entram no Moodle, ele não pede permissão de nada. Então, para acessar as atividades que usam o microfone, aquelas de pronunciar, vocês vão precisar entrar lá nas configurações. Então, entrou nas configurações, vocês vão entrar e procurar aplicativos. Nos aplicativos, a maioria dos celulares são iguais, então é bem nessa mesma pegada. Vocês vêm gerenciar permissões. Aí vocês têm que procurar Moodle. Ele vai aparecer aqui. Melhor. Ele mostra aqui microfone. E aí eu tenho que achar quais aplicativos que estão utilizando o microfone, porque geralmente eles não vão avisar aqui, então eu tenho que procurar eles. Eu tenho que achar o Moodle e clicar em permitir. Feito isso, a sua plataforma vai funcionar ela no que precisar. Acho que essa é a única permissão especial que tem do Moodle no celular, pelo menos no Android. No iOS tem funcionado tranquilamente e às vezes funciona até pelo site. Então, tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que não está funcionando, entre em contato comigo o mais rápido possível, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Outra coisa que nós temos. Eita, cadê? É o Discord. Então, o Discord, ele é um aplicativo de chat de voz. Então, quando vocês entram aqui na tela de boas-vindas e regras. Geralmente ele dá boas-vindas para vocês. É um robô que eu coloquei para mostrar as coisas que tem no canal. Lá no Discord, eu quero programar com vocês nas quintas, das 16 à meia-noite. Se vocês puderem, estejam por lá para praticar com quem estiver por lá também. Então, tem várias coisas. Conforme o tempo, vocês vão entendendo como funcionam. Mas, basicamente, clicou aqui nos menus, na navegação, aqui na lateral, vocês têm algumas coisas. Tudo que tiver essa hashtag, eu esqueço o nome disso aqui, você pode clicar que é canal de texto. Você pode escrever, você pode mandar sugestão. Tem um nivelador que é para você poder colocar, eu sou novo aprendiz. Aí você coloca new learner. Eu sou uma pessoa que já tem um domínio um pouco avançado. Coloca aqui o advanced learner. Isso serve para que você possa conversar com pessoas que têm o mesmo nível, o nível próximo do seu. Porque aí, estou conversando com o new learner. Aí eu tenho que ter a noção que é uma pessoa que às vezes não tem tanto domínio, às vezes começou a aprender inglês há pouco tempo. Então ela tem que ter um pouco mais de cuidado no que eu vou falar para ajudar ela também se desenvolver. Eu sou um advanced, marcou como advanced para mim aqui. Eu geralmente vou entrar em contato com você só em inglês dentro do Discord. Então,
exceto se eu estiver num canal que fale português, os outros canais eu vou sempre tentar falar em inglês com vocês. E aí vocês colocam de qual English Connect vocês estão. No caso, estamos no English Connect One. Colocou English Connect One, aí ele vai também linkar aqui para você que você é do mesmo tipo de curso, ok? E aí vocês podem navegar aqui nos canais. Então tem vários canais para fazer o Speaking Partner. Tem canais de Speaking Partner que o limite é 2 pessoas, tem umas que o limite é 3, outras que o limite é 4. Como eu falei, tem para quem vai falar 50% de inglês, 50% de espanhol, porque eu sei que tem pessoas que são hispanohablantes, então quiser conversar com as pessoas e não ter tanto problema de, vou querer falar mais com as pessoas que falam espanhol também. Vem para esse canal aqui, quem tiver aqui, você vai conversando. E se quiser falar em português, metade do tempo, né? Vocês podem aqui, ó, 50% inglês, 50% português. Eu aconselho a sempre tentar ir para esse de 100% e quando estiverem aqui, não falem português. Esqueçam que o português existe, esqueçam que o espanhol existe, ou qualquer outra língua que vocês falam existe. Nesse canal aqui, só existe o inglês. E aí, pratiquem o máximo que vocês puderem. E aí, tentem na quinta-feira estar aqui também para praticar com quem estiver disponível. E aí, fica das 4 até meia-noite, que eu também vou estar por aqui, então se precisar, eu vou estar nos canais, e aí é só me chamar que a gente resolve. No canal oficial do Discord da plataforma, eu vou trabalhar algumas outras atividades extras, além do English Connect. Então, na sexta-feira, eu vou reunir todos os meus alunos, pagantes, não pagantes, do English Connect, dos meus cursos particulares, e eu vou fazer Noite da Discórdia. Então, como que é essa Noite da Discórdia? Eu vou colocar alguns jogos, que eu tenho alguns jogos dentro do Discord, que eu consigo fazer as pessoas interagirem umas com as outras. Então, temos, por exemplo, um Gartic, não sei se vocês já jogaram, que ele vai mostrando uma imagem, a gente tem que descobrir o que, que é aquela imagem. Então, ele tem uma versão em inglês que eu consigo colocar, que ele só mostre verbos. A gente tem que achar qual é o verbo que ele está mostrando. Tem duelo de música, para a gente saber se a gente consegue lembrar qual é o nome daquela música ou quem é o cantor. Tem Uno, tem Trivia. E aí, conforme os jogos que eu vou disponibilizando para vocês, a gente vai trabalhando na Noite da Discord. Ela vai ser nas sextas-feiras, às 9 horas da noite. Então, se vocês estiverem disponíveis, estiverem tudo ok participar, é só entrar aqui no canal da plataforma, do English Students. E aí, do English Connect, quinta-feira, das 4 à meia-noite, pratiquem com quem estiver disponível. Que, eu não consegui praticar com o meu speaking partner que designou da aula. Vem aqui praticar. Que aí alguém aqui também pode estar no mesmo barco que você, e aí a gente já resolve tudo. Certo? Eu sempre esqueço que eu estou no webinar e não tem resposta. Então, basicamente, é isso. Então, se precisar entrar em contato comigo, você já tem meu número, já tem meu WhatsApp, precisar pode mandar e-mail. E se vocês forem desistir, precisam me avisar. Não consigo ficar nesse grupo, tá muita mensagem. Me avisa, pelo menos, porque você está saindo. Eu não gostei do curso, não gostei do professor. Pode falar que não gostou de mim, tá bom? Não tenho medo de falar que não gostou. Porque às vezes é um ritmo, às vezes a gente não se adequa, a gente não vai ficar forçando. Mas é como eu falei, as aulas eu tento ser bem práticas, então todo o conteúdo da plataforma vai ajudar a aprender, nem que sejam uns 20 a 30% do conteúdo, e a aula eu vou praticar, e nessa aula, como eu falei, eu vou ser um pouco mais rígido em relação a não ensinar vocabulário, mas para que a gente tenha um ritmo de estudo aí um pouco mais eficiente, não ser aquela coisa de ficar no repeat after me. Que eu, particularmente, como professor, eu não gosto de ficar fazendo isso, mas por vezes é necessário, mas uma coisa para se estudar em casa. Em sala de aula eu gosto de fazer coisas práticas. Não só saiam do grupo, tá? Avisa. E qualquer problema,
quase todos os problemas que vocês tiverem, como eu falei no grupo antes. Qualquer dificuldade de concentração, disciplina, planejamento de tempo, acessar material, quase tudo eu consigo resolver, consigo achar uma solução e eu buscar alguma forma de complementar isso. Então, tá com dúvida? Pergunta. Não tá conseguindo entrar no aplicativo? Me avisa. Se puder, manda print. Mas não deixe de me comunicar. Não fiquem faltando a aula só porque não conseguiu estudar ou porque não conseguiu acessar as coisas. Então, comunicação acho que é a base para tudo. E aí, fizemos de tudo e ainda se você quer desistir, que às vezes por conta do tempo, né? Às vezes vai começar uma coisa no horário e não tem como adiar, aí não tem jeito. Mas qualquer outra desistência, você só pode desistir comigo uma única vez. Então, desistir porque eu não estou conseguindo estudar, desistir porque eu não estou tendo disciplina. Você só consegue desistir uma única vez. Então, você vai conseguir se inscrever uma segunda vez para o English Connect comigo, mas aí, se você desistir de novo, aí você nunca mais participa das turmas comigo, seja turmas pagantes ou não. Porque é o meu modo de trabalhar, porque eu entendo que é o jeito que eu filtro o aluno para que vocês não desistam tão fácil, né? Porque é uma oportunidade grande, é uma oportunidade diferente. Então, tudo que vocês vão ver é diferente, mesmo que vocês já tenham feito English Connect com alguém. O ritmo que eu trabalho é diferente, o jeito, a plataforma, os recursos. E com isso, eu quero que vocês entendam que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas eu preciso também ser um pouco tolerante, mas fazer um pouco essa linha. E é isso. Muito obrigado pela participação. Desculpem ter falado muito, mas essa é a parte chata desse curso, que tem muita coisa para explicar, mas é só uma vez que eu tenho que explicar. Então, só essa primeira semana a gente tem essa discussão, mas nas aulas é tudo prático. Eu falando por no máximo 10, 15 minutos e já corremos para a prática o restante da aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no bate-papo. Senão, a gente já pode encerrar essa transmissão. Tudo bem? Muito obrigado pela participação, obrigado pela confiança, obrigado pela paciência. Espero poder corresponder às expectativas que vocês têm sobre esse curso e ajudar no que for possível. Eu estou gravando, então depois eu vou disponibilizar esse vídeo na plataforma e nos grupos. Então, até esse fim de semana, para quem eu vejo no sábado. See you